Existe um rio, Senhor, que foi do teu grande amor, águas que correm no trono, águas que curam, que aleluia. Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações e eu vou procurar ser o mais breve possível. Temos muita coisa para fazer hoje aqui ainda. Eu quero abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 27, apenas 2 versículos, que são os versículos 20 e o 21. Você pode se colocar em pé só mais um pouco? Está lermos a palavra de Deus em reverência à palavra? Mateus 27, versículos 20 e 21. Apenas acompanhe. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. 21. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Podem sentar. Olha isso. Irmãos, todos nós temos, foi falado hoje de manhã aqui também, todos nós temos no nosso coração um desejo muito grande de ser amado. Não é verdade? Todos nós. Alguém pode dizer assim: poxa, pastor, eu não me sinto amado suficientemente. Pode acontecer. Pode ser que dentro do teu coração haja algo que dificulta essa compreensão do que é amor. Ou de repente você não recebe o amor que você gostaria de receber. Pode acontecer? Pode. E Deus tem me colocado no coração, irmãos, uma palavra que seria a maior história de amor que alguém poderia presenciar. E para que chegássemos, ou para que cheguemos aqui no capítulo 27 de Mateus, eu não gosto de pregar com esboço, irmãos. Eu não sei pregar com esboço. Mas eu fui anotando algo em casa. Eu prefiro deixar a coisa aí, sabe? Fala, Deus. Mas Deus, ele resolve, irmãos, fazer uma aliança com a humanidade. Ele cria o homem. Ele estabelece uma comunhão com este homem. Você conhece a Bíblia?
Ele estabelece uma comunhão com esse homem. Deus procura estar permanentemente unido a este homem, a esta mulher, a estes seres que ele criou para ter comunhão, para ter amizade, para ter ligação. Só que num determinado momento, irmãos, esta aliança, esta comunhão, ela é desfeita. Houve um momento de queda, houve um momento de erro, um momento de vacilo, e essa comunhão, de alguma forma, ela foi rompida. Só que mesmo assim, irmãos, Deus, ele passou a tratar como prioridade o reatamento desta aliança. Você compreende? Nós, humanos que somos, nós temos uma tendência de aliança rompida e a gente tem uma certa dificuldade de religar esta aliança. Mas Deus não. E aí Deus, ele mesmo sabendo do erro do homem, mesmo sabendo do erro da humanidade, Deus coloca como prioridade o restabelecimento dessa mesma comunhão que havia antes. E ele traça isso como um plano. Deus tem planos. Deus tem projetos que nós muitas vezes não alcançamos, que nós muitas vezes não conhecemos, mas os projetos de Deus, eles existem. E ele estava pleno nisso, ele tinha convicção de que isso iria acontecer, que ele desejava que isso acontecesse. Ele estava pronto para que isso acontecesse. Mas para que isso acontecesse, para que essa aliança voltasse a acontecer, haveria a necessidade de uma coisa: arrependimento. Nós, irmãos, fomos alcançados porque nós um dia nos arrependemos. Você se lembra disso? Você se lembra que alguém pregou, alguém fez um convite, alguém de alguma maneira te chamou para vir para a presença de Jesus? E o teu coração podia estar de qualquer forma, mas em algum momento houve um arrependimento, uma necessidade de mudança, uma necessidade de transformação. E nós decidimos que nós queríamos andar na presença de Cristo. Foi assim ou não foi? E Deus planejou essa comunhão acontecer novamente, mas o homem precisaria se arrepender. Pastor, o que isso tem a ver com Barrabás? Espero que você vai entender. Nós somos Barrabás. Você vai entender por quê. Deus foi dando provas do seu amor. Deus foi livrando, Deus foi protegendo, Deus foi guardando, Deus foi abençoando. Deus, ele nos dá a cada dia, como foi falado aqui, Deus nos dá a cada dia, irmãos, uma prova de que Ele nos ama. A todo dia, você pode até dizer assim: eu não me sinto amado, eu não me sinto amada. A partir do momento que você acorda de manhã, tenha certeza que existe alguém que te ama. Oh, glória! É alguém que está te dando uma nova oportunidade de comunhão. É alguém que está te dizendo: filho, mais uma vez eu estou te dando a oportunidade para que você possa vir para estar no meu regaço, para que você possa estar tendo comunhão comigo, para que a gente possa conversar, para que a gente possa ter intimidade. Deus te ama. Deus me ama. Aleluia. E Deus vai dando provas, Deus vai dando certezas. E o homem tinha um problema, irmãos, que o homem confiava tanto nele. Isso eu estou falando no Antigo Testamento, nos homens mais antigos. O homem tinha tanta convicção no seu poder, na sua capacidade, nos seus braços. E a palavra de Deus, ela fala sobre isso. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. E o homem tinha tanta convicção de que ele era firme, que ele sabia, que ele conseguia, que ele podia alcançar a sua salvação, que Deus estabelece ali leis. Se você pegar a Bíblia, você vai entender que eu estou seguindo uma ordem cronológica, mais ou menos, desde a queda. E agora Deus coloca leis, estabelece leis, para que o homem pudesse vir a ser confrontado. A maior maravilha que existe, irmão, na palavra de Deus é o confrontamento.
Cristo está nela toda, na Bíblia, na palavra toda. Ele é a própria palavra. Ele é o verbo. Mas, irmãos, em todo tempo a palavra ela precisa nos confrontar. Se a palavra de Deus hoje, aqui, nesse momento, não está te confrontando, alguma coisa está errada. Ainda não existe arrependimento. Ainda não existe ainda necessidade de mudança, de transformação. Você talvez não reconheça que Cristo te ama, que Deus te ama, que o Espírito Santo é teu amigo. Aleluia. Glória a Deus. E havia uma necessidade, e Deus sabia disso. O homem confiava, Deus estabelece leis, e agora os homens começam a entender, irmãos, que de verdade, pelas suas próprias forças, eles não conseguem. Eles não têm condições de alcançar a salvação através das suas próprias forças. Nós, aqui hoje, talvez passemos por alguns momentos que nós dizemos assim, não, eu vou dar conta disso. Eu vou resolver essa questão. Só que você já também entendeu que há momentos que você se vê perdido. Nós nos vemos perdidos. Aleluia. E precisamos entender que Deus, Ele é soberania, que Ele é soberano, que Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas. Glória a Deus. Irmãos, Deus Ele tem planos na tua vida e você precisa entender que do jeito que muitas vezes está acontecendo, não vai ajudar. Eu não vou te constranger nada, mas eu quero te pedir só uma coisa. Quem ainda não aceitou a Cristo em algum momento da sua vida ou está afastado, faça só um sinal assim, eu quero te conhecer. Sem vergonha, fica sem vergonha. Eu quero saber. É todo mundo crente? Todo mundo já aceitou a Cristo? Todo mundo já aceitou? Amém. Tem corajoso aqui. Eu não vou te constranger nada, irmão, só quero saber. Ajuda aqui, arranje a camisa aqui, por favor. Eu não quero constranger ninguém. Aleluia. Deus envia os profetas. Deus envia homens e mulheres para que pudessem chamar a atenção, exortar. Glória a Deus. Aleluia. Deus chamou homens e mulheres para exortar as pessoas a se converterem, a se chegarem a Deus. Aleluia. Obrigado, Márcio. Aleluia, Jesus. Deus, Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Tenho certeza que não é só meu irmão ali que é corajoso e levantou a mão. Espírito Santo. Talvez mais uma corajosa. Aleluia, Jesus. Mas essa palavra também ela pega para nós que já aceitamos a Cristo. Nós que um dia aceitamos a Cristo, essa palavra ela também vai pegar em nós. Você vai entender já já. Deus chama os profetas, dá voz aos profetas, para que os profetas fossem exortar aqueles que ele precisava ter comunhão, para que essas pessoas se achegassem a Cristo, a Deus, para que essas pessoas se emendassem com Deus. Até pôr em prática, irmãos, o seu plano de salvação através de Cristo Jesus. É sobre esse homem que eu quero falar hoje. A gente poderia falar de qualquer outra coisa, mas um culto sem a presença de Cristo, sem que Cristo seja o centro, sem que Cristo seja a primazia, não é culto. Aleluia. E graças a Deus aqui nós pregamos a Cristo. Glória Glória a Deus. Você que entrou aqui hoje pela primeira vez, tenha certeza que essa igreja, ela prega Cristo Jesus. Aleluia. A salvação de almas, ela só vem através de Cristo Jesus. E Deus estabeleceu as leis, o povo entendeu que não dava para ser dessa forma, eles não conseguiriam se salvar, e aí Deus fala, já sei, eu vou começar a forjar o meu plano de salvação para essas pessoas. E a salvação de Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, a gente começa a entender aqui no capítulo 27 de Mateus. Havia um homem, eu vou tentar fugir do esboço, irmãos, eu não sei pegar com o esboço. Depois eu pego. Depois eu pego. Legal. Pega Jesus. Acho que agora vai.
Não sei pegar de vocês. Não tem jeito. Não tem jeito. Pastor, não sei pegar de vocês. Pegam Jesus, irmãos. Batem nele. Machucam ele. Levam ele preso. Agora ele está diante de Pôncio Pilatos. Deus preparando um plano de salvação para a humanidade. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 ao 7, vai dizer, irmãos, que Deus, Ele nos chama como filhos. Nós somos chamados por Ele por adoção. Antes nós éramos chamados de servos. Mas aquele que aceita Cristo, que começa a entender o chamado de Cristo, irmãos, ele é chamado de filho. Eu prefiro muito bem, Jorge, prefiro muito mais ser chamado de filho do que servo. Servo qualquer um pode fazer. Mas aquele que tem intimidade, aquele que tem ligação, Deus chamar de filho. E aí chega agora, irmãos, Jesus perante Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos autoriza que tenha uma coça em Jesus. E essa coça, irmãos, foi por causa da comunhão que Deus queria. E muitas vezes nós não valorizamos a comunhão com Cristo. Nós largamos Cristo e é uma pena que isso aconteça também na nossa igreja. Isso acontece em todas as igrejas. Que por conta de nada as pessoas largam Jesus e esquecem da sofridão que foi na cruz do Calvário. Hoje nós estamos rememorando isso aqui, irmãos. A Santa Ceia não é para nós virmos aqui comer pão. Ninguém vem aqui para comer pão, nem tomar suco. Nós viemos aqui, irmãos, para rememorarmos a morte e ressurreição de Cristo. E muitos de nós, servos de Deus, deixamos a condição de filhos, porque nós não reconhecemos mais isso. E agora pegam Jesus e apresentam perante Pôncio Pilatos. Jesus toma uma surra, rasgam as roupas de Jesus, fazem o que quiseram com Jesus. Aí chega um momento, irmãos, que a cultura do povo judeu era que no dia da Páscoa eles queriam e pediam que se libertasse alguém. Agora você entenda o que é isso. É chegar um prisioneiro, um ladrão, um salteador, um assassino, e o povo judeu falar, pode soltar esse assassino. Pode soltar esse bandido. Pode soltar. Nós queremos que solte ele. O povo judeu pedia isso. E aí chegam agora os sacerdotes e persuadem o povo judeu para que eles dissessem que era para soltar Barrabás. E quem era Barrabás? A história vai dizer, irmãos, que Barrabás era de uma seita judaica, dos Zelotes. Capítulo 15 de Marcos, versículo 7, Marcos vai dizer que prenderam um homem que se levantou contra o Império Romano. Alguém que se levantou contra e houve uma morte de um soldado, possivelmente de um soldado por conta daquele levante. E os Zelotes eram exatamente esses, que se levantavam contra o Império e brigavam contra o Império e de alguma maneira tentavam com armas tentar tirar o Império do poder. Era esse Barrabás. Barrabás não era um ladrãozinho qualquer. Barrabás não era um cara que foi lá roubar uma galinha. Não, Barrabás era um cara que se levantou contra o Império. E era digno de morte. Ele precisava morrer para que fosse exemplo. E agora chega na presença do povo. Pilatos coloca Barrabás e Jesus, imaginando que o povo ia escolher que soltasse Jesus. Porque Barrabás era o Barrabás. Mas o povo, induzido pelos sacerdotes, dizem, não, solta Barrabás. E aí eu tentava entender por que Barrabás. Por que esse nome Barrabás?
que Barrabás tem a ver com essa história? O que Barrabás tem a ver comigo e contigo, meu irmão? O que é Barrabás nessa história? Barrabás é um nome grego. Ok? Barrabás, grego. Só que o nome dele em aramaico é Bar-Abás. E aí eu entendo o que Deus quer falar conosco através de Barrabás. Bar quer dizer filho. Abas, pai. Filho do pai. Aí, meus irmãos, eu entendo na cruz que o filho do pai precisou ser liberto para que Cristo viesse a morrer. O Filho de Deus morreu para soltar o Filho do Pai. Então, minha e tua. Nós somos filhos do Pai. Barrabás era filho do Pai. O nome dele quer dizer, na história, irmãos, Barrabás já teria morrido ali. Mas não, salvar o filho, libertar o filho do Pai. E aí, meus irmãos, eu quero te convocar a entender o propósito de Deus na tua vida. Entender o que é ser servo. Mas, além disso, entender o que é ser filho. A gente busca amor em tantas coisas. A gente busca alegria em tantas outras coisas. Só que o Senhor está falando assim, filho, eu dei a vida do meu filho amado por tua causa. Foi por ele. Foi por você que ele morreu. E aí a gente começa a olhar, irmãos, algumas questões que Deus fala, olha, eu quero ter comunhão contigo, eu quero religar isso. Eu quero voltar a estar em comunhão contigo, estar participando da tua vida, meu filho. Eu quero, eu preciso, eu desejo isso. Mas para que isso aconteça, irmãos, assim como aconteceu lá no início, há uma necessidade de uma coisa, que é o arrependimento. Do jeito que está, tá bom? Do jeito que as coisas estão caminhando, para mim a vida está bom, é desse jeito. Você está feliz assim? Tá bom desse jeito? O Senhor quer muito mais contigo. O Senhor precisa de que você se renda à sua autoridade, se renda ao seu poder. O Senhor está dizendo, filho, tem tanta coisa que eu tenho para fazer na tua vida. Tem tantos planos que eu tenho forjado para você. Você só precisa se arrepender. Aleluia. A cruz, irmãos, teve dor, teve sofrimento. E por que muitas vezes nós não reconhecemos isso? Uma igreja que muitas vezes não quer ser vista como filho de Deus. Sou servo, eu vou na igreja. Eu participo lá dos eventos. Não, Deus não quer que você participe dos eventos. Deus quer que você se renda a Ele. Deus quer que você diga assim, Senhor, aqui estou eu. Rendido a Ti estou. Você pode se colocar de pé por um instante? Aleluia. Eu quero saber, irmão, se nessa noite o Espírito Santo tem falado contigo. Se de alguma maneira Deus tem falado ao teu coração e te despertado, você reconhecer que você é filho do Pai. Ah, pastor, estou andando desgarrado, estou aqui, estou ali. Mas onde quer que você vá, você vai continuar sendo filho do Pai.
E Ele todo dia vai te dar uma oportunidade. E hoje é uma. Mais uma oportunidade que Ele está te dando hoje. Hoje. Eu quero saber se tem alguém que gostaria de dizer: sim, Jesus, a partir de hoje eu quero mudança. A partir de hoje eu quero transformação. A partir de hoje eu quero andar em novidade de vida. Tem alguém para Jesus? Vem aqui na frente, eu quero orar por você.